Boa noite a todos e bem-vindos. Antes do vídeo, quero desejar um feliz aniversário especial para Lisa. Espero que sua noite tenha sido ótima. Tenho uma coleção de histórias de fantasmas com meu amigo Papa Scar. Se gostar do trabalho dele, confira o link no final do vídeo ou na descrição. E se você quiser um parabéns de aniversário personalizado, fique à vontade para conferir também o link do Patreon. Mas por enquanto, é hora de ficar confortável e deixar a escuridão assumir o controle. Isso aconteceu há alguns anos na última casa em que moramos e até hoje nenhum de nós consegue explicar. A disposição do lugar era bem simples. Meu quarto ficava no final de um corredor curto e para chegar ao banheiro eu tinha que passar pela sala de estar. Minha mãe, que era conhecida por dormir muito leve, estava dormindo no sofá com frequência naquela época. O colchão machucou as costas dela numa noite entre 2 horas e 3 horas. Ela estava deitada, meio acordada, foi o que me contou. Ela ouviu o som familiar dos meus pés descalços andando pelo chão, passos lentos e firmes, saindo da entrada do corredor para a sala de estar. Mas então os passos não foram em direção ao banheiro. Em vez disso, eles começaram a circular uma das poltronas reclináveis perto do centro da sala. Não uma vez nem duas, mas várias vezes. Ela achou que eu estava sonâmbulo ou brincando e sussurrou: "Maria, o que você está fazendo?" Mas não houve resposta. Os passos continuaram, os suaves ruídos de pés descalços na madeira, lentos e deliberados, ainda circulando ao redor da cadeira. Ela tentou de novo, mais alto: "Maria, sério, vai ao banheiro ou volta para a cama?" Mas ainda não houve resposta, apenas um andar constante e contínuo. Agora ela estava ficando irritada e um pouco assustada. Ela se sentou, acendeu o abajur ao lado do sofá, pronta para me repreender ou me tirar do transe em que eu estava. Mas não havia ninguém. O cômodo estava completamente vazio, a cadeira parada sob a luz amarela suave, sem som, sem passos, nada. Ela se levantou e foi até o meu quarto pelo corredor. Quando ela abriu a porta, eu estava completamente apagado, dormindo na cama, enrolado nos cobertores, respirando devagar, totalmente tranquilo. Ela ficou lá um tempo só me observando, tentando entender, ela garante. Até hoje, ela garante que não estava sonhando. Estava lúcida, completamente acordada e certa de que tinha ouvido alguém ou alguma coisa andando em círculos ao redor daquela cadeira. E a parte que mais me deixou inquieto foi essa, ela disse. Os passos eram idênticos aos meus, o mesmo peso, o mesmo som, o mesmo ritmo que eu. Mas não, nada mais realmente aconteceu naquela casa. Sem pontos frios, sem portas batendo, sem figuras sombrias, só aquela noite estranha em que algo imitou meus passos enquanto eu dormia. E às vezes eu me pergunto se ela não tivesse acendido a luz, por quanto tempo aquilo teria continuado andando. Ultimamente tenho gostado de histórias de fantasmas e decidi compartilhar a minha aqui. Esses fatos ocorreram com minha ex-namorada tailandesa, não comigo. Ela me contou essas histórias há muitos anos, quando ainda estávamos juntos. Para vocês aí, se ainda não sabem, os tailandeses realmente acreditam na existência do mundo espiritual. As histórias que estou prestes a contar são sobre os encontros que minha ex-namorada teve na vida dela. Foram ao todo 4 encontros que ela me contou pessoalmente e o último que eu compartilhei parcialmente com ela através do espaço do mundo da internet. Primeira história, fábrica abandonada. Quando ela estava no final da adolescência e no pré-universitário, ela e um grupo de amigos, 3 caras e 3 garotas, estavam curtindo uma festa à noite. Depois da festa, um dos caras decidiu dirigir até uma fábrica abandonada nos arredores de Bangkok. O lugar costumava ser uma fábrica de brinquedos, mas um incêndio aconteceu lá muitos anos atrás. Muitas pessoas morreram no acidente e desde então há rumores de que o lugar é assombrado. A partir de agora vou citar o que ela me disse traduzido do tailandês. Após algumas bebidas, meu amigo desafiou todos a visitar a fábrica de brinquedos a 45 minutos de carro de Bangkok. Eu e minhas 2 amigas não queríamos ir, pois já era tarde e a ideia era maluca. Sentimos medo de fantasmas, mas como só ele dirigia naquele momento, tivemos que obedecer.
O trajeto nos levou por uma área semi-florestada que dava em um grande portão de metal trancado com cadeado. Dentro do portão de metal estava a fábrica abandonada de 7 andares. Algumas janelas estavam quebradas e havia mato e arbustos por todo lado. A primeira coisa que notei ao sair do carro foi o frio do ar. Eu e as outras garotas estávamos assustadas e pedimos aos caras para não entrarem. Mas acho que, por causa do álcool que eles consumiram antes, eles ficaram meio estúpidos. O carro estava estacionado a poucos metros do portão porque, na frente do portão, havia montes de lixo, móveis quebrados e outras coisas. Enquanto íamos em direção ao portão, uma névoa começou a surgir do nada no chão e o vento começou a aumentar. E foi nesse momento que eu e as outras garotas decidimos que já era o suficiente. E imediatamente nos agachamos e escondemos a cabeça entre os braços. Lembro que, com a cabeça abaixada, eu conseguia ver o chão onde eu tinha me agachado. A névoa ficava mais densa e eu ouvia o vento assobiando. Eu estava com muito medo e comecei a rezar e disse para minhas 2 amigas fazerem o mesmo. Eles riram e seguiram até o portão, pulando por cima. Depois de um tempo, pude ouvir que as vozes deles estavam ficando mais baixas enquanto eles entravam na fábrica. Ainda conseguia ouvi-los conversando como se estivessem discutindo por onde entrar no prédio. Dessa vez, olhei para cima para ver onde eles estavam e vi um deles iluminando a fachada do prédio com uma lanterna. De repente, um deles gritou, e a próxima coisa que vi foi 3 deles correndo de volta para o portão com uma pessoa rindo. Correndo, chegaram ao portão, escalaram e vieram até nós. Eu e as outras garotas nos levantamos e dissemos que queríamos ir embora imediatamente. Perguntamos ao cara que gritou o que aconteceu. Ele disse que, ao iluminar uma janela com a lanterna, viu uma sombra de olhos vermelhos olhando para ele. De repente, após ele dizer isso, todos ouvimos o som digital conhecido de um anúncio de fábrica. Dan, droga, droga! Seguido pelo uivo dos cães. Corremos para o carro o mais rápido que pudemos e saímos imediatamente. Segunda história. Visitante indesejado. Essa história aconteceu não muito tempo depois da história da fábrica. Minha ex-namorada estava morando sozinha em um apartamento na região de Lat Phrao, em Bangkok. Eu sei qual é o condomínio, mas não vou mencionar nomes aqui. Da mesma forma, vou citar aqui traduzindo o que ela me contou em tailandês. Por enquanto, eu estava tirando uma soneca à tarde quando, de repente, acordei completamente e pulei da cama. Eu não sei o que era, mas senti que havia algo no meu quarto comigo quando era para eu estar completamente sozinho. Eu me virei para a direita, onde ficava a minha escrivaninha, e bem nesse momento. A poltrona era uma típica preta de estudo com eixo giratório e rodinhas na base. Girou muito rápido e, de repente, parou em um ângulo onde o assento da frente ficou diretamente virado para mim. Era como se alguém estivesse sentado na poltrona e jogasse o peso para a direita, parando-a com os pés. Eu fiquei com muito medo, mas fingi que continuava calmo. Meu celular estava ao meu lado então eu o peguei devagar, com as mãos tremendo, e liguei para o meu ex-namorado. Pedi para ele vir até aqui agora porque algo tinha acontecido comigo. Depois que desliguei o telefone, a cadeira ainda estava na mesma posição, como se aquilo que estava sentado nela estivesse me observando. Eu não me mexi até meu ex-namorado abrir a porta e eu correr, puxá-lo para fora e contar o que tinha acontecido. Depois, ele me ajudou a levar a cadeira até a lixeira lá embaixo. Terceira história. Visitante indesejado 2. Isso ocorreu pouco tempo após a segunda história. Aconteceu no mesmo apartamento. Eu estava dormindo à noite quando de repente acordei. Meus olhos continuaram fechados enquanto eu sentia a mesma sensação de que alguém estava no quarto comigo, apesar de eu estar sozinho. O único som que eu conseguia ouvir era o zumbido suave do ar-condicionado e, de vez em quando, algum barulho suave vindo da rua lá embaixo, no beco. De repente, ouço uma cadeira de rodas solta circulando minha cama, mesmo com a cabeceira encostada na parede. Parecia o barulho de alguém em uma cadeira de rodas girando ao redor da minha cama. Fechei os olhos e rezei o mais forte que pude. O som foi ficando cada vez mais rápido e então, de repente, desapareceu. Imediatamente pulei da cama e corri para fora do meu quarto. Quarta história. Visitante indesejado.
3. Essa história aconteceu quando eu ainda estava com ela, tendo um relacionamento à distância com ela. Nossa única maneira de nos vermos todos os dias era pelo Skype, e nos finais de semana, quando nenhum de nós estava trabalhando, fazíamos questão de ficar em casa para nos vermos. Sim, fizemos isso por quase 4 anos, quase todo fim de semana e todas as noites. Num domingo à tarde, enquanto eu jogava PS3 e ela cochilava no quarto, o laptop dela ficava na sala. Era um condomínio novo, com apartamentos e estúdio de 32 metros quadrados, cozinha e sala pequenas. De repente, ouvi ela gritando e correndo do quarto para o laptop na sala. Eu conseguia ver pela câmera do Skype que ela estava muito assustada, tremendo, chorando e falando muito rápido, ela disse. Enquanto cochilava, ela acordou de repente, mas não conseguia mover o corpo, apenas os olhos. Ela olhou para baixo e viu uma figura sentada de costas, levemente de lado no canto da cama. Era uma mulher de branco com cabelos longos e bagunçados. Ela não conseguia falar e quando tentou me chamar, nenhuma voz saiu. A figura virou levemente a cabeça e o corpo. O jeito que ela se move é como em stop motion, como se tivesse pulado alguns quadros. O cabelo dela cobria o rosto justo quando ia levantar a cabeça e mostrar o rosto. Minha ex-namorada fechou os olhos e rezou silenciosamente por dentro, e foi aí que ouvi todos os gritos e berros. Ok, é só isso. Pode não ser muito assustador, mas com certeza me deixou assustado ouvir as histórias dela e vê-la daquele jeito pela câmera do Skype. Por anos, fui voluntário em um antigo santuário religioso escondido em uma vila tranquila chamada Emswell Cross. Ir até lá era cruzar metade do país. Os voluntários recebiam acomodação em uma das alas antigas do prédio de séculos atrás. As paredes eram de pedra grossa. O chão rangia em protesto a cada passo e as janelas tremiam nas molduras com o menor vento. Era bonito e tranquilo, até sagrado, mas sempre parecia que algo vivia por baixo do silêncio. Toda vez que eu ficava lá, algo estranho acontecia. Nada de grande mudava na atmosfera. As coisas apenas se moviam um pouco de onde eu as deixava. Esse tipo de coisa que faz você questionar se está perdendo a cabeça ou não. Eu tinha viajado o dia todo para chegar ao santuário, chegando bem a tempo de pegar o resto da refeição da noite. Eu estava exausto, cansado até os ossos e, depois de tomar um banho, desabei na cama sem nem ler, o que é raro para mim. Luzes apagadas, mente vazia. Por volta das 3 da manhã, acordei com a voz calorosa e inconfundível de uma mulher bem ao lado do meu ouvido, e dizendo, "Você está certo, amor, assim mesmo, de um jeito casual." Como se cuidasse de mim após um longo dia, ainda meio sonolento, respondi, "Sim, estou bem." Do jeito que você faz quando sua mente está enevoada e você não está realmente registrando tudo. Mas, um segundo depois, sentei ereto na cama com todas as luzes acesas e o coração disparado. O que foi isso? Pareceu tão real. A voz dela tinha vida, presença e calor. Não foi um sonho, eu ouvi. Eventualmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas alguns minutos, eu me acalmei e apaguei de novo. Na manhã seguinte, encontrei um dos funcionários antigos, alguém que me conhecia há anos. Ele perguntou da minha viagem e comentei que algo estranho ocorreu à noite. Ele perguntou em que quarto eu tinha ficado, e quando eu disse, ele nem piscou. "Ah, o que ela disse pra você?" Eu olhei pra ele. Ele continuou explicando que aquele quarto sempre era um dos últimos que eles davam para os voluntários. Há anos, pessoas reclamavam de vozes à noite, sensação de serem observadas e objetos se movendo no escuro. Durante a reforma do corredor, o construtor usou o quarto para guardar ferramentas, que eu continuava encontrando, arrumados de forma organizada e precisa, mas sempre em pequenos arranjos estranhos que ninguém admitia ter feito. Isso foi a gota d'água para mim. O que eu experimentei não foi um sonho ou imaginação, mas era real. Mas a questão é que eu não fiquei com medo. Meu falecido pai, que era padre e espiritual, sempre dizia que fantasmas verdadeiros geralmente não são maliciosos. Eles são apenas pessoas que perderam o caminho, que não sabem como seguir em frente, e que você deve rezar por elas. Ele acreditava nisso, e desde aquela noite, eu também. Sempre que estava no quarto, acendia a vela e rezava por ela.
Não sou católico, sou anglicano da Alta Igreja, mas nossas tradições são próximas e honramos os mortos. Nós acreditamos nessa jornada da alma e eu nunca mais tive notícias dela. O santuário em si tem quase 960 anos. Foi destruído durante a reforma por soldados do rei Henrique VIII. Há um campo próximo conhecido como Martyrsfield, e você pode imaginar porque a própria vila já abrigou uma prisão, um hospital para leprosos. E a dor se acumulava sobre a dor. Meu pai costumava dizer que não se surpreenderia se a vila inteira estivesse fervilhando de fantasmas. Acredito que ele tinha razão. Outra história que se relaciona com isso. Na época em que meu pai servia em uma paróquia não muito longe de Amswell Cross, ele e minha mãe foram convidados para visitar uma mansão próxima, um daqueles lugares antigos e grandiosos cheios de história. Sabendo que meu pai era padre, o guia mostrou a eles o chamado esconderijo de padre, câmara secreta sob porta falsa usada no reinado de Henrique VIII para esconder clérigos católicos da perseguição e execução. O guia perguntou se meu pai gostaria de entrar e ele entrou. Ele ficou lá embaixo por menos de 1 minuto e quando saiu, estava pálido, visivelmente abalado e branco como uma folha. Ele nunca comentou o que sentiu ou viu no espaço escondido, nem comigo, com minha mãe ou qualquer pessoa. Isso, mais que tudo, me convenceu de que algo aconteceu ali. Meu pai era muito conectado ao mundo espiritual, mas quase não falava sobre isso. Ele acreditava com convicção, mas guardava essas experiências em silêncio, como um padre deve. Esta é uma história que eu vivi. Naquela época, eu morava em um antigo apartamento de madeira de 2 andares, recém-reformado e com o interior bem decorado. Os pisos também tinham sido trocados de tatame para piso de madeira e estavam brilhando de tão limpos. O layout era de um cômodo com banheiro e toalete separados, e também havia uma área de lavagem anexa. A cozinha tinha cerca de 4 tatames de tamanho, e a sala de estar tinha cerca de 6 tatames. O aluguel era de 40.000 ienes por mês, era muito barato para a cidade e eu pessoalmente gostei muito. Naquele dia, fiquei até tarde em uma festa da empresa e como precisava pegar o último trem, acho que era perto da 1h da manhã, quando voltei para meu apartamento. Quando subi as escadas do meu apartamento e cheguei à porta do meu quarto, comecei a me sentir um pouco inquieto. Olhando para trás agora, realmente me arrependo de não ter sido mais cauteloso e de não ter evitado entrar no quarto. Dentro de casa havia uma porta à esquerda da porta de entrada, uma pia, vaso sanitário e banheiro à direita, e uma porta de correr bem à frente que separava a cozinha da sala de estar. Eu geralmente deixava essa porta de correr aberta e só a fechava quando estava cozinhando. Quando cheguei à porta da frente, senti algo tremendo através da janela de vidro da cozinha ao lado dela. No entanto, na hora, presumi que eram apenas os faróis de um veículo passando, entrando pela janela oposta ou algo assim. Tirei minhas chaves do bolso do paletó e abri a porta da frente casualmente, e então algo começou a se mover no cômodo. O cômodo estava escuro e eu não conseguia ver claramente, mas vi algo comprido pendurado no teto da sala, bem na frente da porta de correr aberta. Aquilo balançava lentamente de um lado para o outro. Claro, eu não me lembrava de ter instalado algo assim no meu quarto, então apenas fiquei parado ali. Depois de um tempo, meus olhos foram se acostumando gradualmente com a escuridão, olhando mais de perto com a ajuda da luz da lua. Lá fora vi que parecia ser uma cabeça humana. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo, mas vi um ser humano pendurado de cabeça para baixo no teto, com um pescoço branco brilhante e cabelos longos que balançavam para frente e para trás como um pêndulo, usando o corpo inteiro. No entanto, eu não conseguia ver o rosto, então presumi que provavelmente estava de costas para mim. De repente, percebi que o balanço estava ficando mais intenso do que antes. No começo estava balançando, mas depois começou a balançar para frente e para trás. Além disso, o balanço estava aumentando cada vez mais. Nesse tempo, fiquei tão assustado que não consegui me mover.
Eu estava tão assustado que não podia fazer barulho, com medo de aquilo se virar e me olhar, então fiquei imóvel. Enquanto isso, o tremor ficava cada vez mais violento, enquanto a cabeça balançava de um lado para o outro, da direita para a esquerda. O cabelo comprido balançava junto, também de forma violenta. O som suave dos cabelos roçando no chão começou a ecoar e o teto de madeira começou a ranger. A velocidade com que balançava a cabeça ficou ainda mais violenta e, eventualmente, o alcance dos movimentos ficou tão grande que a cabeça batia no teto. E começou a bater com uma velocidade incrível, bang, bang, bang. O cabelo comprido se agitava todo bagunçado. O som dos fios se esfregando uns nos outros ficou ainda mais audível, e o teto fazia um barulho alto e rangente. Ao fechar os olhos, achando que aquilo estava ruim, ouvi um estrondo e senti como se meu coração parasse, por um instante. De repente me virei e vi meu vizinho saindo do quarto e dizendo: "Você poderia, por favor, fazer silêncio?" Antes que eu percebesse, o barulho tinha parado e aquilo tinha sumido. Eu não tive coragem de entrar no quarto naquele dia, então fiquei em uma lan house próxima. Quando voltei para o meu apartamento, depois que amanheceu, o quarto estava como sempre. No entanto, havia dezenas de fios de cabelo compridos espalhados sob o hotel, onde aquilo estava pendurado. No final, depois de passar algumas semanas em um hotel com apenas o essencial do meu quarto, acabei me mudando antes do previsto. Quando meu filho do meio tinha uns 2 anos e meio. Morávamos em uma casa antiga, reformada ao longo dos anos por pessoas que não sabiam o que faziam. Paredes tortas, piso irregular e drywall remendado davam um charme peculiar de casa precisando de reforma. Uma das características mais estranhas era a área de armazenamento sob a casa, que também funcionava como oficina. Você só podia acessar esse espaço por um dos quartos, onde havia uma porta de madeira frágil, na verdade, mais uma escotilha, que levava para um espaço com chão de terra. Aquilo sempre me dava arrepios, cheirava a madeira velha e algo azedo. Quase não usávamos, mas eu odiava chegar perto. Nessa época, minha filha começava a falar frases de 4 palavras. Frequentemente vinha conosco dizendo coisas estranhas e imaginativas típicas de uma criança pequena. Então, no começo, a gente não deu muita importância. Quando ela começou a falar sobre a Dama Azul, ela mencionava de passagem. Geralmente naquele quarto. A Dama Azul mora debaixo da casa. Ela me contou uma manhã, de um jeito bem natural, eu ri nervoso e perguntei, como ela é? Ela é azul e está triste? Às vezes ela ficava quieta enquanto brincava e apenas olhava para o canto onde estava a escotilha. Quando eu perguntava o que havia de errado, ela só dizia que estava olhando, outras vezes sem que eu perguntasse nada. Ela me dizia coisas como: a Dama Azul não gosta do papai ou ela não fica feliz quando as luzes estão acesas. O que realmente me incomodou foi quando ela começou a se recusar a dormir naquele quarto de vez. Ela chorava e gritava quando tentávamos deixá-la no quarto. Agora está debaixo do chão, soluçando. Uma vez ela disse: ela está sob o chão e com frio. Eventualmente desistimos, a levamos para outro quarto e, felizmente, depois saímos da casa. Pouco tempo depois, e assim, simplesmente, nunca mais vimos a Dama Azul. Nunca mais ouvimos o nome dela, nenhuma história, nenhuma referência, nada até hoje. Ainda me pergunto o que minha filha via ou sentia. Talvez fosse só a imaginação de uma criança pequena, estimulada por uma casa antiga e assustadora em um porão escuro. Mas não consigo deixar de me perguntar quem ou o que realmente era a Dama Azul? E eu estaria mentindo para mim mesmo se realmente acreditasse que tudo estava só na cabeça dela. Tenho quase certeza de que havia algo naquela casa conosco. Mas fico feliz por não ter visto isso com meus próprios olhos e por ela não ver mais isso agora. Meu marido e eu vendemos uma casa e nos mudamos para outra que estávamos comprando de uma igreja. A casa foi construída e era de propriedade de um casal da Inglaterra que não tinha filhos. O marido faleceu na casa, a esposa desenvolveu demência e foi para um asilo. Eles deixaram a casa para uma igreja próxima.
Fomos pré-aprovados para o financiamento, mas devido ao advogado da igreja ter errado na papelada, atrasando o fechamento do nosso financiamento e nossa casa já estando vendida, eles nos deixaram mudar. Antes da compra propriamente dita, a casa ficou vazia por vários meses antes de nos mudarmos, mas coisas estranhas começaram a acontecer já no primeiro dia. Moramos na Virgínia, mas no dia antes dele se mudar, eu tive que sair e ir para Massachusetts, para ajudar minha mãe, minha cunhada, alguns sobrinhos e sobrinhas, e meu cunhado ajudaram meu marido e minha filha na mudança. Meu marido, sua irmã e irmão deixaram as crianças e 4 sobrinhas em casa para começarem a desempacotar enquanto buscavam outra carga. Enquanto os adultos estavam fora, as meninas de 8 a 16 anos estavam todas desempacotando o quarto da minha filha. As meninas acharam um Polly Pocket e decidiram brincar antes dos adultos voltarem. De repente, as persianas começaram a subir e descer sozinhas. Isso ainda ocorria quando os adultos voltaram. O tempo passa. Todos vão embora, restando apenas meu marido e minhas 2 filhas. As meninas vão dormir a contragosto. Meu marido não acredita em fantasmas nem em nada sobrenatural. Nossa casa anterior tinha uma assombração amigável. E ele sempre zombava de mim quando eu dizia que via um dos antigos moradores da casa. De qualquer forma, meu marido vai para a cama no nosso quarto. Sente que está sendo observado e fica muito desconfortável. Depois de cerca de 1 hora disso, ele vai para a sala, move os móveis de forma que ele fique dormindo no sofá em um espaço fechado. Pense como era nos anos 1800, quando eles faziam um círculo com as carroças, móveis colocados em círculo com uma mesa de centro e uma televisão no meio. Ele me ligou à 1 da manhã sem conseguir dormir porque algo estava observando ele. Isso acontece toda a noite. Eu volto para casa alguns dias depois e começo a tentar terminar de desempacotar. Ele volta ao trabalho. Eu estou muito desconfortável nessa casa. Sou muito sensível a espíritos. Cada movimento meu estava sendo observado. Ir para o porão fazia com que eu não conseguisse respirar. Tentei chamar um padre para abençoar a casa, mas não consegui ninguém para ir. No meu tempo, não consigo fazer nenhum trabalho. Meu filho, que ainda nem tinha 1 ano, ficava muito inquieto na casa, irritado e carente, sendo que antes era um bebê muito feliz. Coisas estranhas continuavam acontecendo, coisas sumindo. Passos no andar de cima quando não tinha ninguém lá, persianas se movendo sozinhas, a porta da cozinha se abrindo sozinha. Aquela porta precisava ser empurrada com força. O limite foi quando a campainha tocou às 3 da manhã. Todas as noites a gente se levantava e atendia à porta. Claro que não tinha ninguém lá, fechávamos a porta. Assim que a gente se afastava, a campainha tocava de novo. A gente imediatamente desistiu do negócio e se mudou. Nunca dormi tão bem quanto na primeira noite fora daquela casa. Outro casal comprou a casa cerca de 9 meses após nossa mudança. A casa era de tijolos e tinha 230 metros quadrados. Era linda. Já faz 15 anos que moramos lá. As pessoas que compraram ainda estão fazendo reformas nela. Ela está em obras há 14 anos. Tudo o que consigo pensar é na casa Winchester, porque todas as reformas que eles fizeram não combinam. Fico imaginando o que pode ter naquela casa. Eu sinto que era algo demoníaco, quase como se houvesse um portal ou um cemitério indígena que foi perturbado debaixo daquela casa. Isso aconteceu há alguns anos, logo depois que comecei em um novo emprego. O prédio era antigo, muito antigo. Tinha aquele clima de pré-arquitetura desgastada, com pisos rangendo, janelas com corrente de ar e iluminação amarela e fraca. Isso sempre me lembrava corredores ao entardecer, não importava a hora do dia. Definitivamente tinha personalidade, mas sempre parecia, ou pelo menos me fazia sentir, um pouco desconfortável. Fiquei até tarde uma noite para terminar tarefas antes do prazo. Quando comecei a arrumar minhas coisas para ir embora, o andar onde eu trabalhava já estava praticamente deserto. O barulho do escritório, conversas, digitação e impressoras havia sumido. Restava apenas o silêncio, às vezes interrompido pelo som abafado dos canos
ou pelo velho elevador rangendo ao longe. Antes de sair, decidi ir ao banheiro. Ficava no final do corredor da minha mesa, em um pequeno vão que sempre parecia mais frio do que o resto do escritório. Quando virei a esquina, vi alguém empurrar a porta do banheiro e entrar. Lembro-me muito claramente do que essa pessoa estava vestindo, uma camisa rosa clara e uma calça caqui bege, exatamente a mesma roupa que eu estava usando. Pensei rapidamente, ótimo, agora vou ter que dividir o banheiro de forma constrangedora com alguém. Eu sempre odiei estar lá ao mesmo tempo que outra pessoa. Algo sobre o eco de cada som e aquele papo furado forçado sempre me deixava desconfortável. Mas eu realmente precisava urinar. Então, empurrei a porta e entrei, e o banheiro estava completamente vazio. Não era apenas o silêncio de uma cabine, era um vazio total. Luzes acesas, a porta se fechando atrás de mim e ninguém lá dentro. Fiquei parado, congelado, sentindo uma estranha mudança no ar, como se entrasse em um vácuo. Os sons habituais do prédio, como rangidos, trânsito distante e lâmpadas, desapareceram. Reinava silêncio total. Eu ouvia meu coração batendo forte nos ouvidos e sentia algo estranho naquela sala, sem explicação lógica. Não teve frio repentino, luz piscando ou voz fantasmagórica sussurrando meu nome. Apenas essa pressão intensa na sala e a sensação de que eu não deveria estar ali, de que algo mais estava ocupando aquele espaço que eu não conseguia ver. Fiquei parado ali pelo que pareceram 10 minutos, embora eu tenha certeza de que foram apenas alguns segundos, quando me virei e saí sem nem usar o banheiro e não olhei para trás. Naquela noite, tive um pesadelo com o banheiro, só eu encarando o espelho e algo atrás de mim que se parecia muito comigo, mas não era. Tive variações desse sonho por semanas. Sei que isso pode parecer pequeno diante das histórias malucas que ouvi aqui. Sem objetos levitando, sem passos fantasmagóricos, só um vislumbre de uma pessoa que não estava lá, mas algo naquele momento me abalou profundamente. Foi como se o prédio piscasse por um segundo e eu visse algo que não era para eu ver. Nem preciso dizer que estou feliz por trabalhar de casa agora. Esta é a história de uma experiência assustadora que aconteceu em um apartamento há alguns anos. Quando eu era estudante, morava em um apartamento caindo aos pedaços. Era um bom quarto, com espaço amplo e aluguel barato, mas havia uma coisa de que eu não gostava. Sempre era por volta das 23h quando eu ouvia um barulho alto vindo do andar de cima. No começo, achei que fosse só um gato ou algo assim, mas como o barulho sempre acontecia no mesmo horário, pensei que devia ser coisa da pessoa que morava no andar de cima. Então, um dia, 3 meses depois que comecei a morar lá, fui reclamar com a pessoa que morava acima de mim. No entanto, o morador de cima disse: "Não somos nós." As pessoas que moravam no seu quarto antes disseram a mesma coisa, mas provavelmente são apenas gatos ou ratos. Não ouvimos nada daqui, então não acho que tenha relação conosco. Ele acrescenta, parecendo um pouco irritado. Isso não fazia sentido para mim, mas os moradores de cima dizem que não tem relação com eles. A atitude dele era algo como: "Lá vem a pessoa de baixo, causando problemas de novo. Me dá um tempo." Naquela noite, o barulho de batidas voltou a soar alto. Eu estava um pouco irritado, então peguei uma vassoura e bati no teto. De repente, houve um barulho louco de algo batendo no teto. Além disso, o som parecia se mover pelo teto, chacoalhando e rastejando. Assustado, senti um arrepio, como se insetos estivessem se contorcendo dentro das minhas roupas. Então o som parou em um certo lugar do quarto. Era em algum lugar acima do armário. Eu sabia que o armário dava acesso ao sótão. Segui o aviso do meu cérebro. É perigoso, está vindo. Fugi e saí correndo do quarto. Fiquei na casa de um amigo naquela noite. No dia seguinte, expliquei a situação para o meu senhorio e disse que iria me mudar. O senhorio resmungou. Sério? Então disse: "Espere um momento, vou verificar", e veio até o meu quarto. Quando entrei no quarto, o proprietário estava tentando entrar no sótão pelo armário. No entanto, assim que ele colocou a metade superior do corpo no sótão, o proprietário voltou.
O rosto dele estava completamente pálido. Desculpe, espere um momento. Ah, lá fora também. O senhorio disse isso e voltou para a casa dele. Algum tempo depois, a polícia chegou e começou a vasculhar o sótão no meu quarto. Eu fui interrogado brevemente e foi só isso. Aliás, a polícia e o proprietário tinham escondido de mim o que havia no sótão, mas eu tinha espiado lá dentro enquanto o proprietário estava ao telefone. O que eu vi foi uma mão humana esquelética. Quando eu era criança, eu morava no meio do nada. Ashton Valley, um local isolado no interior do Karoo, África do Sul. Se você nunca foi, é um local seco, remoto e silencioso. Não era exatamente um lar de infância acolhedor e quente, era mais como um lugar que as pessoas preferem esquecer. A casa onde morávamos tinha corredores anormalmente longos, estreitos, escuros e com eco, assustadores até para uma casa. Desde criança, odiava cruzar aqueles corredores sozinho, sempre parecia estranho. Numa tarde, fui ao quarto brincar com meus brinquedos. E no segundo em que entrei pela porta, havia um homem sentado em sua cadeira em um canto, apenas sentado ali. Ele não era parente, nem amigo, nem vizinho, apenas um completo estranho. Ele olhou para mim como se eu fosse um intruso e disse friamente: "Saia, este é o meu quarto", e eu saí correndo de lá como se meus pés estivessem pegando fogo. Eu gritei pela minha mãe, contei o que vi e ela entrou furiosa no meu quarto, pronta para brigar, eu acho. Mas é claro, né? O cara tinha sumido, simplesmente desapareceu. A cadeira em que ele estava sentado estava vazia. O quarto não tinha nenhum sinal de que alguém tinha estado lá. Alguns meses se passaram e eu sinceramente tentei esquecer isso. Eu atribuí isso ao fato de ser uma criança com imaginação fértil, até que a próxima coisa aconteceu. Eu estava na cozinha com minha mãe, assando um bolo, só nós dois em casa. O resto da casa estava completamente silencioso quando, do nada, várias batatas rolaram para dentro da cozinha, vindas do corredor. Sim, batatas, como se estivessem sendo empurradas ou rolando por conta própria. Não caíram, não foram jogadas, rolaram devagar e de propósito pelo piso da cozinha. Parecia cena de filme de terror. Minha mãe e eu as observamos em silêncio. Ela até foi até o corredor e olhou, mas não havia ninguém lá. Nesse momento, ela passou a acreditar que havia algo errado com a casa. E então, meses depois, minha avó veio nos visitar. Ela já estava ficando conosco há alguns dias, quando ela de repente entrou correndo na sala de estar, pálida como um fantasma, e nos disse que tinha visto um homem andando pelo corredor. Sua voz estava tremendo. Ela descreveu como ele estava vestido e como era, e imaginei o cara que vi no meu quarto, cada detalhe. Mudamos pouco tempo depois. Não sei o que havia naquela casa ou quem era aquele homem. Eu só sei que ele não deveria estar lá, e que ele realmente não queria que a gente estivesse lá também. Essa é uma história real, também me deu arrepios. Minha tia de Kuala Lumpur, que trabalha em um hospital de maternidade, compartilhou isso comigo. Ela geralmente trabalha no turno da noite e, como todos sabemos, hospitais podem ser bem assustadores à noite. Algumas coisas só são notadas por poucos. Numa noite normal de trabalho, minha tia chegou ao setor dela no horário e estava em sua mesa, fazendo suas tarefas de sempre. Então, pediram para ela enviar alguns arquivos para o 5º andar com urgência. Sem saber o que a aguardava, ela foi sozinha até o 5º andar de elevador, parando no 3º andar. O elevador se abriu e uma criança entrou correndo, brincando e rindo como as crianças pequenas costumam fazer. Minha tia desceu no 5º andar e fez o seu trabalho. Depois que terminou, ela pegou o elevador de volta para descer. Só quando ela voltou para junto das amigas que ela percebeu o que uma criança pequena estava fazendo no 3º andar, que é uma área de creche ou berçário, no meio da noite. Essa percepção lhe deu arrepios. Depois daquele dia, ela nunca mais foi sozinha. Na verdade, todas as enfermeiras sempre vão em duplas nos elevadores. Assustador, né? PS. Minha tia ficou doente no dia seguinte por vários dias, com febre alta sem motivo aparente. Aparentemente, dizem que as enfermeiras usam seus gorros para proteção,
especialmente aquelas que trabalham à noite, porque não serão perturbadas se os usarem. Foi isso que eu vi. Quando eu era mais jovem, costumava passar um fim de semana por mês na casa da minha vovó. Ela mora no meio do nada. Na época em que isso aconteceu, meu vovô tinha falecido apenas alguns meses antes. Ele tirou a própria vida. Embora as coisas já tivessem se acalmado, a casa ainda parecia ter um grande vazio. Naquela noite, parte da família foi a uma festa da escola, levada pela minha avó e sua amiga. Isso deixou 5 de nós sozinhos em casa. Eu e meu parceiro estávamos na sala, uma pessoa no quarto de baixo e 2 no andar de cima. A sala de estar e a cozinha tinham um conceito aberto, então podíamos ver e ouvir tudo de onde estávamos sentados. Estava escuro e estávamos assistindo televisão, apenas relaxando, até que houve um estrondo alto. Eu gritei, completamente assustado. Olhamos e vimos uma caneta caída no meio do chão da cozinha. O estranho é que a cozinha estava impecável. Minha vovó é daquelas pessoas que mantém tudo arrumado, e a gente nem tinha visto uma caneta fora do lugar antes. A gente começou a conversar sobre de onde aquilo poderia ter vindo, mas acabamos deixando pra lá, achando estranho. Uns 10 minutos depois aconteceu de novo, mas dessa vez foram moedas, trocados que estavam no parapeito da janela e de repente rolaram e se espalharam pelo chão. Na hora, a gente pensou que fosse a pessoa no quarto de baixo tentando pregar uma peça na gente, mas ela jurou que não tinha se mexido. Alguns minutos depois, uma moeda rolou para debaixo da gaiola do papagaio do outro lado do cômodo. Não tinha como ter sido a pessoa lá embaixo agora, a não ser que ela tivesse se teletransportado. Isso continuou acontecendo. Uma caneta, depois moedas, depois outra moeda rolando como se tivesse sido lançada com um peteleco. Sempre que acontecia, pulávamos assustados e sentíamos aquele frio, como se alguém nos observasse. Quando minha vovó voltou, contei o que houve e ela sorriu calmamente, perguntando: "Qual caneta foi?" Mostramos para ela e ela disse de um jeito tranquilo: "Que estranho, eu só tenho 2 dessas canetas. Elas são de uma marca do lugar onde seu avô trabalhava. Uma fica presa no calendário e a outra está na gaveta, bem ali." Ela apontou para o outro lado da cozinha, para a gaveta que não tinha sido aberta a noite toda. Mas de alguma forma, a caneta saiu da gaveta e foi parar bem ao nosso lado. Demorei para perceber, mas acho que foi meu avô. Ele sempre teve esse lado brincalhão e travesso. Ele gostava de nos assustar quando estava vivo, com pequenos sustos ou pegadinhas para nos fazer rir. Olhando para trás, acho que era a forma dele dizer oi e lembrar que ainda estava por perto. E talvez dá pra gente um último susto, só para relembrar os velhos tempos. João acordou de um sono profundo com dificuldade para respirar, como se algo estivesse com as mãos em volta do pescoço dele. Ele abriu os olhos e viu essa pessoa que estava debaixo das cobertas, sentada de joelhos em cima do peito dele, apertando sua garganta com os joelhos prendendo seus braços. Ele não conseguiu ver o rosto imediatamente. Ele tentou pedir ajuda à esposa, que trabalhava no computador ao lado, mas não conseguiu emitir som, muito mais do que um leve murmúrio devido às mãos do ser enroladas em sua garganta. Depois de vários minutos lutando para tirar esse ser de cima de seu corpo, ele finalmente conseguiu soltar uma das mãos. Ele usou essa mão para bater na parede e atrair sua esposa para vir ajudá-lo. Ele conseguiu, de certa forma, afastar esse ser de seu corpo até que sua esposa entrou. E então ele conseguiu ver o rosto desse ser pela primeira vez. Parecia o rosto de uma mulher loira que havia se afogado. Sua esposa finalmente o ajudou a se livrar desse ser. E quando ele se levantou para abraçá-la e se virou, o ser havia desaparecido. Ele pediu para sua esposa ir para a cama com ele e eles se abraçaram bem forte. Quando João começou a adormecer novamente, percebeu que aquele ser havia voltado e que não era sua esposa. Ele sentiu uma onda de pressão sendo aplicada em seu corpo por esse ser, enquanto ele tentava mais uma vez sentar-se sobre seu peito. Enquanto lutava contra esse ser, ele supôs que desmaiou. O que parecia ser cerca de 5 minutos depois, ele acordou de verdade. Dessa vez, jogou as cobertas para longe, acendeu a luz e foi direto até sua esposa no cômodo ao lado.
Ele contou a ela sobre sua experiência e ela pôde ver que ele estava bastante abalado com aquilo. Ele perguntou a ela coisas como: ela ouviu ele gritar, ela entrou para ajudar, ao que ela não respondeu. Tudo o que ele podia atribuir isso era a um sonho. Mas depois de ler histórias semelhantes na internet, ele se perguntou se poderia ser mais uma síndrome de paralisia do sono. Ele tomava anti-histamínicos antes de dormir, mas já fazia isso há mais de 10 anos, sem nunca ter tido esse tipo de experiência antes. Ele já teve o que acreditava ser contato com o paranormal antes, embora das outras vezes ele estivesse realmente acordado. Fantasmas podem visitar em sonhos? Não tenho certeza se isso é possível, mas depois de ouvir essa experiência, fiquei completamente assustado. Às vezes, por volta da 1 da manhã, eu ouço alguém cantando lá embaixo. Nunca é alto ou assustador, é suave como uma canção de ninar, voz feminina, gentil e lenta. Tem algo de materno nisso e, sinceramente, eu acho reconfortante. Na maioria das noites, isso me ajuda a dormir. Não são meus pais. Eles dois trabalham muitas horas e geralmente vão dormir por volta das 11 ou meia-noite. Perguntei casualmente e eles, confusos, disseram que não ficavam acordados até tão tarde há semanas. Mesmo assim, o canto não ocorre toda noite, mas com frequência suficiente para já soar familiar. Como uma rotina entre mim e alguém desconhecido, mas a parte que realmente ficou comigo foi o que aconteceu numa tarde. Eu tinha acabado de chegar da escola, como em qualquer outro dia. Quando abri a porta da frente, olhei para a sala de estar e vi alguém sentado no sofá. Pensei que fosse minha mãe chegando cedo e, sem pensar, chamei: "Ei, cheguei da escola." E então eu ouvi um oi suave e distante, quase como um eco vindo do final de um longo corredor. Entrei na sala esperando ver minha mãe, mas em vez disso vi outra coisa, uma silhueta. Ela não era escura, como uma sombra. Ela era brilhante, uma espécie de contorno luminoso, quase suave demais para focar, como olhar através da luz do sol em um vidro embaçado. Ela se levantou, virou-se lentamente e caminhou em direção ao corredor, e então desapareceu. Sem som, sem rangido de porta, nada além da leve imagem residual de alguém que não queria me assustar. Eu não sei quem ela é, talvez seja a mesma mulher que canta à noite, talvez não. Mas ela nunca me fez sentir medo. Se alguma coisa, eu sentia que ela só queria ter certeza de que alguém sabia que ela ainda estava lá. Essa é a experiência de um amigo. Eu aluguei um quarto em um apartamento. O apartamento era um prédio antigo reformado, mas estava muito bem reformado e era muito limpo. O quarto que aluguei ficava no último andar e era espaçoso, com o pé direito alto e uma sensação de amplitude muito boa. A propriedade ficava a uma curta distância da estação de trem principal, tinha muitas lojas por perto e estava em excelente estado. Mesmo assim, o aluguel não era tão alto, na verdade era quase barato. Depois de um tempo morando lá, descobri uma coisa de que não gostava naquele lugar. Notei uma pequena prateleira no topo do armário no quarto de estilo japonês e no fundo da prateleira havia um talismã colado no teto. Eu não sou muito sensível a espíritos ou coisas assim, então, embora tenha achado estranho, arranquei o talismã e joguei fora. Depois disso, comecei a receber ligações estranhas enquanto estava no meu quarto. A voz de uma senhora idosa repetia em um murmúrio: "Não é essa a minha casa?" Achei que fosse uma trote ou o trabalho de uma idosa com demência. Então eu simplesmente desligava o telefone, mas a ligação voltava de vez em quando. A mesma senhora ligava repetidas vezes durante um período, sempre com a mesma mensagem. Finalmente, sem conseguir aguentar mais, eu gritei: "Este quarto é meu!" Ela respondeu com a voz trêmula: "Esta é a minha casa", e então desligou o telefone. Naquela noite, acordei sentindo falta de ar, não conseguia mover meu corpo. Logo percebi que estava em uma situação difícil. Enquanto eu olhava fixamente para a noite, incapaz de me mover,
Meus olhos foram se acostumando gradualmente à escuridão. Nesse momento, algo como uma gota caiu no meu rosto. Olhei para o teto acima da minha cabeça e vi uma mancha preta no que deveria ser um teto branco puro, de onde pareciam pingar gotas. A mancha se espalhou rapidamente e a quantidade de água pingando aumentou. Naquele momento, senti um cheiro metálico de peixe e percebi que as gotas eram, na verdade, sangue. Então, algo começou a cair da mancha no teto em minha direção. Objetos pesados caíram no meu rosto e depois em todo o meu corpo. Enquanto eu ficava paralisado de medo, senti um cheiro de peixe vindo do ar, bem ao lado do meu rosto. Quando olhei, vi uma massa completamente preta. A cabeça da pessoa estava ao lado do meu rosto, com a boca aberta, bem próxima ao meu ouvido. Esta é a minha casa. Era a mesma voz rouca que chamou. No dia seguinte, eu imediatamente me mudei do quarto. Eu disse ao corretor de imóveis que não posso mais morar em um lugar assim, mas o corretor nem sequer me questionou e concordou em me deixar mudar imediatamente. Depois, pesquisei a história do quarto, do apartamento e do prédio antes de ser reformado há cerca de 12 anos. O prédio pertencia a uma mulher idosa e rica. No entanto, a mulher idosa foi assassinada por um familiar que foi cegado pela ganância. Mas por que a mulher idosa apareceu no quarto que aluguei? O motivo exato ainda não está claro. Quando eu era bem pequeno, provavelmente com uns 3 ou 4 anos, minha mãe disse: eu tinha o hábito de sentar no canto do meu quarto e ficar tendo essas conversas longas e silenciosas com alguém que não estava lá. Eu sentava no chão, às vezes com brinquedos, às vezes sem nada, só acenando com a cabeça, gesticulando e conversando baixinho, como se eu estivesse em uma conversa profunda com alguém que só eu podia ver. Isso continuou por semanas, talvez meses. Minha mãe disse que me perguntava o que eu estava fazendo, e eu sempre desconversava com algo tipo, só estou conversando. Um dia, ela perguntou de novo, e dessa vez eu respondi. Vovô, ela disse. Ela paralisou. Agora é o seguinte. Meu avô faleceu 3 anos antes, quando eu ainda era um bebê, muito novo para lembrar dele. E pelo que ela sabia, nós nunca realmente falamos sobre ele em casa. Não havia fotos dele expostas. Ele não era muito mencionado, talvez porque ainda fosse doloroso demais para a família. Aparentemente comecei a descrevê-lo e comentei com ela sobre seu bigode felpudo que fazia cócegas. Quando ele ria, eu até lembrava de uma piada boba que ele contava sobre um pato e um sanduíche. Isso não fazia sentido para mim, mas deixou minha mãe completamente em silêncio. Eram todas coisas verdadeiras, coisas que eu nunca poderia saber, ela jura, ninguém nunca me contou. Depois ela perguntou para outros só para confirmar, e ninguém mencionou ele. Eventualmente, a conversa parou. Eu fiquei mais velho, a esquina voltou a ser só uma esquina, e eu não me lembro de nada disso. Eu só conheço essa história porque ela me contou anos depois. Mas uma parte de mim se pergunta, talvez não tenha sido imaginação. Talvez ele estivesse realmente lá, só dando uma olhada, dizendo oi. E por um tempo, eu me lembrei dele. Essa história que estou prestes a narrar é um incidente que aconteceu comigo. Eu sou funcionário do Hospital Universitário Nacional em Singapura. Como muitos de nós sabemos, há uma passagem que conecta o prédio principal à ala Kent Ridge. Essa passagem está localizada no nível 2. A passagem do nível 2 é usada para transportar pacientes, e foi assim que tudo começou. Era um final de semana, o horário era 17h15. Fui instruído a completar uma tarefa que me foi designada pelo meu supervisor. Eu precisava despachar 14 prontuários, então fui ao escritório de prontuários médicos localizado no Kent Ridge Wing. Eu estava empurrando o carrinho em direção à passarela. De repente, a porta no saguão do elevador 8 abriu e fechou várias vezes. Eu senti que algo estava errado. Enquanto eu empurrava o carrinho mais rápido, eu podia ouvir muitos passos ao meu redor. No entanto, eu era a única pessoa naquele andar.
Fechei os olhos por vários segundos. Enquanto eu dava pequenos passos em direção à entrada do prédio principal, vi uma figura branca se movendo pela escada em direção ao laboratório de histopatologia. Na sequência, fiquei paralisado de surpresa. Liguei para minha supervisora e pedi para ela designar o trabalho para outro auxiliar. Deixei o carrinho do lado de fora do departamento de imagem diagnóstica. Na semana seguinte, decidi investigar o hospital. Foi aí que meu colega me contou isso. Nos anos 90, o laboratório de histopatologia era usado para trabalhos pós-morte. Eles usavam partes do corpo dos cadáveres para pesquisas e experimentos. No entanto, demoliram a área e a transformaram em um laboratório de histopatologia. Dizem que o espírito está à espreita naquela área e já está lá há muito tempo, tentando encontrar seu corpo, que foi usado uma vez para experimentos médicos. A amiga de Emily organizou uma festa do pijama de aniversário e convidou Emily, Anna, Jodie e Elise. Elas estavam brincando, contando histórias assustadoras, inventando algumas e outras reais que tinham vivido naquela época. Quando Jodie contou a dela, houve um grande estrondo na porta. Todas se assustaram porque os pais da Elise saíram à noite, deixando-as sozinhas em casa. Elas decidiram trancar todas as portas e janelas e depois se encontraram novamente no quarto onde dormiam. Jodie não voltou, e quando elas retornaram, a janela daquele quarto estava aberta. Elas presumiram que Jodie tinha saído por ali para tentar assustá-las. Mas pensando bem, Jodie era a mais assustada de todas. Elas estavam assustadas. Elas olharam pela janela e não havia ninguém lá fora, então trancaram. Elas verificaram toda a casa embaixo, subiram e ouviram um guincho. Elas entraram no quarto de onde achavam que vinha o barulho e lá estava Jodie tentando fechar uma janela. Ela rangia quando deslizava pela parte de baixo, depois simplesmente fechou, sem nenhum rangido. Parecia que algo ou alguém mantinha a janela fechada. Então, a batida na porta de novo 5 vezes, eles decidiram verificar enquanto desciam as escadas. Todos votaram para que Sarah abrisse, então ela não fez nada. Então, quando Sarah tentou fechar, algo segurou a porta e algo disse: "Me deixe livre." Eles não entenderam o que isso significava. Eles decidiram deixar ir. Além disso, eles eram crianças. O que eles iam fazer? Ninguém acreditaria neles, daquela noite em diante. Eles sonhavam com isso, mas quando tentavam falar sobre, simplesmente não conseguiam. Era estranho. Oi pessoal, aqui é o Mort. Obrigado por ouvirem e espero que tenham gostado das histórias assustadoras de hoje. Não se esqueça que, se quiser seu parabéns de aniversário, pode escolher o tema que quiser e aproveitar várias outras vantagens legais. Tudo de graça para conferir. No Patreon, eu quero que você tenha seu nome nos créditos finais também. O link está na descrição. Por hoje é só, pessoal. Tenham uma noite maravilhosa. Um enorme obrigado, como sempre, aos meus membros e apoiadores. E, é claro, ao Papa Scare por ter se juntado a mim na coleção de sustos desta noite. Por hoje é só. Continuem incríveis e até o próximo vídeo. Boa noite.